seria uma tradução simples, certificada por aquela empresa. E aí naquelas conversas, o pobre coitado inocente não sabia de nada. Resumindo, não pude usar esses documentos. Oi gente, bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as traduções, os documentos que precisam ser traduzidos para serem inclusos no processo do visto CR1. E vou dar uma dica para vocês, algumas dicas para vocês não gastarem à toa com as benditas traduções. Vamos lá. Para começar, eu me casei em novembro do ano passado. E quando foi em dezembro, já comecei a mexer no formulário para ver o que precisava e quais documentos que eu ia precisar. Nisso eu já vi que eu precisava traduzir algumas coisas. Começando por aí, as traduções para a primeira fase do visto, no caso do que vão anexas no formulário I-130, elas não precisam ser juramentadas. Tradução juramentada por, etc, etc. Não precisa ser juramentada. Ela pode ser simples. E aí naquelas conversas, pobre, coitado, inocente, não sabia de nada, eu pensava que eu ia pedir para uma empresa traduzir um documento, ela ia fazer a tradução, eu ia pedir uma tradução simples, ela ia fazer a tradução. E ia dizer que foi ela que fez. Automaticamente ia ser uma tradução certificada pela empresa, que foi ela que fez aquela tradução. E não aquela que tem aquele carimbo de juramentado. Seria uma tradução simples, certificada por aquela empresa. Mas não, já vou entregando o ouro. Não, simples não é certificada. Simples é a tradução pura e simples. Certificada é a tradução traduzida por alguém que é fluente em inglês e assume a responsabilidade por aquela tradução, entendeu? E a juramentada aí sim é por um tradutor juramentado, registrado lá pela junta e tal, lá. Entende? Então não é só simples, pura e simples. O que eu fiz? Fiz a lista dos documentos que eu ia precisar. Apesar de não pedir no formulário, eu fiz questão de colocar a certidão de nascimento minha, do meu filho, aí tem a certidão de casamento com averbação de divórcio. Então eu vi esses 3 documentos e procurei uma empresa que tivesse uma empresa física aqui em Curitiba. E encontrei, apesar dela entregar em vários estados, ela tem uma física aqui que é onde eu podia pegar os documentos, né? Aí pedi um orçamento, rapidinho me deram um orçamento, esses 3 documentos ficaram R$230. Então, e assim, eu pedi no dia 6, no dia 12 já estava pronto. Então foi hiper rápido. Ok, peguei a documentação e achei que estava feliz da vida. Beleza. Aí eu descobri que tem um outro documento que a certidão de nascimento não é de inteiro teor. Mas nela é como se fosse de inteiro teor, porque tem todos os casamentos, todos os divórcios, desde quando você nasceu até seu estado civil até hoje. Então era esse que eu pensei, é esse que eu vou encaminhar, porque esse tem todas as informações. Vou pedir uma atualizada dessa daí. Pedi uma atualizada dessa e pedi para traduzir também lá 3 dias rapidinho. Essa daí eu paguei R$173. Pedi no dia 12 e aí teve feriado, acabei pegando ela em janeiro. Então eu gastei 230 com 3 documentos, mais 173 com esse documento e todos eram tradução simples. Resumindo, não pude usar esses documentos porque precisavam ser certificados. E nessa empresa que eu faço tradução, ela não faz certificado, é simples ou é juramentada. Resumindo para vocês, eu perdi R$403 porque eu traduzi 4 documentos com tradução simples, sem certificação, porque a empresa onde que eu traduzi, ela faz a tradução ou simples ou juramentada. Esses 4 documentos que eu perdi então os R$403. Lembrando que no formulário só pede certidão de divórcio para comprovar que você é uma pessoa divorciada se você for. Esse sim precisa ser traduzido, certificado, tá? Eu que quis colocar os restantes. Mas os 4, as 2 certidões, a normal e a completa, a do Luiz e a certidão de divórcio veio simples, então não pude usar, perdi R$403, tá? Então essa é a dica para vocês. Tem que ser tradução certificada, que tenha alguém se responsabilizando pela tradução. Ok? É isso. Agora vamos ao que deu certo. Como eu precisava só da certidão de nascimento, né, que eu queria encaminhar por minha vontade, só a certidão de nascimento mais completa, e a do Luiz e a certidão de divórcio, eu voltei lá na empresa onde eu fiz as traduções, expliquei a situação e falei, precisa ser juramentada.
Pra mim, vendo toda a minha situação ali, que eu chorei um monte, ele falou, então tudo bem, eu vou cobrar R$ 50 pela certificação de cada um. Aí eu só fiz dos três, a certidão completa, minha, a do Luiz e a certidão de divórcio. Então seriam R$ 150. Então eu pedi pra ele no dia 18 de abril e no dia 20 de abril já estava tudo pronto e eu paguei R$ 150 para ele me entregar esses 3 documentos aí então juramentados para pôr no processo, mesmo precisando só de certificado, mas era o que eu tinha aqui no momento, fiz isso, ok? E depois, conversando com meu esposo, ele também tinha dúvidas em relação a levar o Luiz Felipe, se ia ser tranquilo, se precisava ter alguma documentação, porque ele é de menor e tal. Eu resolvi então pegar uma escritura pública que eu tenho, assinada pelo pai dele, etc., que permite que tanto ele quanto a Milena morem comigo em qualquer lugar do mundo. Então eu peguei essa escritura, levei lá também, traduzi, dessa vez traduzi juramentada já prontinha, para também colocar lá para não gerar dúvida na pessoa que estiver avaliando o nosso processo, se eles podem ir ou não, né? No caso o Luiz é que vai, se podia ir ou não. Então eu traduzi, pedi para traduzir, só nesse documento juramentado eu paguei R$ 142, tá? Então aí eu paguei os 150 para juramentar aqueles 3 documentos que eu já tinha traduzido e 142 então nessa escritura pública de autorização de residência, ok? Então, quanto seria a tradução juramentada dos 4 documentos que eu enviei, as 2 certidões, certidão de divórcio e essa escritura pública? Não dá para saber bem ao certo porque eu paguei a simples e depois ele só cobrou para juramentar. Mas baseado nessa escritura pública, que só ela juramentada foi R$ 142, podemos imaginar que cada um dos 4 seriam R$ 142, em média, o que sairia o quê? 400, 4 4, 16, R$ 560, esses 4 documentos juramentados. Mas lembrando que não é todo mundo que vai ter esses 4 documentos. Primeiro, que a certidão de nascimento não é obrigatória. Segundo, que tem muita gente que não tem filho, não vai precisar de um documento de comprovação lá para residência, autorização de residência. E terceiro, que nem todo mundo é divorciado, então nem todo mundo vai precisar da certidão de divórcio traduzida também. É só para vocês terem uma ideia de quanto custa a tradução e para não fazer a besteira que eu fiz de traduzir só a tradução simples, ok? Aí esses documentos foram para o CR1, para o formulário CR1 e eu encaminhei. Posteriormente, para registrar aqui o meu casamento no Brasil, precisa traduzir a certidão de casamento. Para o formulário I-130 não precisa traduzir a certidão, porque o formulário que você preenche é um formulário americano, é todo em inglês. Então tudo que é em inglês você não precisa traduzir, só que é português você traduz para inglês. Mas para registrar, fazer o registro do casamento aqui no Brasil, aí é para o Brasil. Então tudo que é em outra língua tem que ficar em português. Tem outros documentos que tem que levar, tipo a certidão de divórcio, etc., de nascimento, mas é em português. Só precisa traduzir então do inglês para o português a certidão de casamento. Então, a certidão de casamento eu paguei R$ 130 para traduzir somente a folha da certidão de casamento. Quando eu fui registrar, para quem já assistiu meu outro vídeo sabe a novela que foi, eu precisava ter traduzido também a apostila que vem junto. Vem 3 documentos, certidão de casamento, apostila e uma folha de dados. Eu traduzi primeiro só a certidão. Desculpa. R$ 130. Depois eu descobri que tinha que traduzir a apostila. Fui lá e falei, moço, esqueci da apostila. Ele foi lá e me cobrou para traduzir os 2 daí, R$ 132. Juramentado os 2, tá? E na hora vamos ver, de registrar mesmo, eu descobri que eu tinha que ter traduzido a folhinha de dados. Tinha que ter traduzido os 3, aí eu desisti, não cheguei a traduzir não. Então assim, eu gastei 130 só na certidão, depois 132 na certidão e na apostila, gastei R$ 262 e não registrei ainda meu casamento aqui. Mas enfim, esse vídeo foi para vocês terem uma noção de quanto custa para traduzir os documentos, tanto pro processo do visto CR1 quanto para registrar o casamento aqui no Brasil. Não precisa gastar tudo isso que eu gastei. Eu gastei um monte de dinheiro, tanto para registrar o casamento aqui com outras coisas, quanto com traduções, porque é falta de informação, né? Então eu tô passando para vocês, já para vocês, assim, entenderem direitinho. Pro CR1, primeira fase, tradução certificada,
Tem pessoas que eu conheço agora, que eu sei que fazem certificada, provavelmente é mais barato do que a juramentada, tá? Nessa empresa que eu faço é só juramentada, mas vocês conseguem, na verdade, alguém fluente em inglês que declare que fez essa tradução, ok? Então, apenas certificada e tá tudo certo. Já para registrar o casamento aqui no Brasil, tem que traduzir sim a certidão. E essa tradução da certidão de casamento, né, que vem do exterior em inglês, para registrar aqui, essa sim tem que ser uma tradução juramentada. E tem que ser das 3 folhas que vem: apostila, certidão e folhas de dados. É a única que tem que ser juramentada para registrar o casamento, né? Então, tô falando de 2 processos. Uma para o visto, certidão não, tradução apenas certificada do que você for anexar, e outra para registrar o casamento aqui, que é a certidão de casamento, as 3 folhas, essa sim é juramentada. Nada simples, apenas traduzido. Não pague como eu, senão você vai jogar dinheiro fora também. Então é isso, gente. Muita gente pergunta quanto que é a tradução, como que você fez a tradução. Então eu espero que tenha esclarecido, por mais que eu tenha falado de um monte de coisa, mas espero que vocês tenham entendido, senão vocês podem me fazer perguntas e que eu responda sempre que eu posso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curta e compartilhe até o próximo vídeo.